precisa te ver aqui, porque Deus está falando com você. Se você não enxergar você aqui, perdeu tempo. Você não é edificado. Você não é lembrado, porque você não conhece. A Bíblia diz assim que Deus leva em conta quem conhece a palavra, porque o conhecimento é luz. E a ignorância, a falta de conhecimento são trevas. E você precisa ter luz. Você precisa conhecer a palavra. Por isso que nós fazemos um apelo para a escola bíblica. Porque na escola você aprende mais, porque você tem um diálogo com o ministrante. Você aprende. É muito mais fácil. Então esses dois princípios que ficam, né, no seu coração. E a palavra que veio, ela está falando então com você, que é a igreja do Senhor. O que ele está falando aqui, irmãos, é muito simples de entender. Ok? Ele está falando de ossos secos. Ele está falando assim, num exército que perdeu uma guerra. Havia no vale muitos ossos, estavam muito secos, fazia muito tempo que tinha acontecido essa guerra. E essa guerra, irmão, nós entendemos quando ela aconteceu. Lá no céu. Quando Lúcifer batalhou contra Deus. Lúcifer e seus anjos, irmãos, eles batalharam contra Deus. E caíram. Ok? Então Lúcifer, quando caiu, então ele arrastou também a humanidade com ele. Nós somos esse que eu estou te falando. Ele nos arrastou para o pecado. Então todos nós hoje pecamos, por esse motivo. Então essa guerra espiritual que Deus está falando, que está vendo aqui. Nós somos mortos. E Deus está dizendo exatamente aqui, profetiza. Ele fala assim, profetiza sobre os ossos secos, para que, dizendo assim, ouça a palavra. Irmãos, ossos não ouvem a palavra. Porque ossos aqui é um símbolo do ser humano, que está morto, que não tem um espírito. Ele está seco. Essa guerra já aconteceu há muito tempo. Então o profeta, ele foi levado a um vale, porque as guerras eram feitas no vale, não em cima da montanha. Também existiram guerras em cima da montanha, mas eles se juntavam no vale para que essa guerra acontecesse. Então esse Espírito de Deus levou esse profeta para ver o vale. Então eles andavam ao redor do vale, e ali eles enxergaram o quê? Uma falência, derrota. Havia ali então ossos secos, espalhados. Não era caveira, eram ossos jogados, espalhados. Então ele diz assim, ó, nós precisamos fazer alguma coisa. Então você vai fazer o seguinte, você vai profetizar. Irmãos, é assim, ó. Deus, ele trabalha em parceria conosco. Parceria, irmãos. Aprenda uma coisa. Deus não faz nada sozinho. Não pode. Não faz porque não pode. Ah, mas Deus é poderoso? Pode. Não, não pode. Porque não pode passar por cima da palavra dele. O que Deus disse passa a ser uma lei. Para ele e para nós também. Então ele diz assim, ó, que a lei de Deus, que é a palavra de Deus, diz que ele trabalha com o homem, com o ser humano. Então ele tem um papel para fazer, e o ser humano tem um papel também. Na ressurreição de Lázaro nós vemos claramente isso. Então Jesus falou, vocês tiram a pedra, e eu vou fazer uma coisa que você não pode fazer, que é ressuscitar Lázaro. Deus faz aquilo que você não pode fazer. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Você pode pedir ajuda para Ele, mas é você que vai fazer. Quando você vai buscar um emprego, você que faz o currículo, você que leva o currículo na empresa, e você faz essas coisas. Mas quem abre a porta para você é Deus, porque você não pode abrir a porta, Ele abre. Então essa parceria, Deus só trabalha com parcerias. Quando Ele foi abrir o Mar Vermelho, Ele chamou um homem, Moisés. E falou assim, Moisés, pega o cajado, você vai tocar esse cajado nessa água. E eu não vou fazer isso, é você que vai fazer. Mas eu vou fazer uma coisa que você não consegue, abrir o mar. Deus está dizendo a mesma coisa. Quando você quiser abrir portas nos caminhos, você precisa tocar o cajado. O que representa o cajado para você? A palavra de Deus. Por isso que Deus está assim muito desejoso que você aprenda a palavra. Como é que você vai usar a palavra se você não conhece? Como que você vai amar a Deus se você não conhece Ele? Porque Deus é a palavra. Você precisa conhecer Deus.
Se você diz ama a Deus, mas não dá nada certo na sua vida, porque você não o conhece. Você só conhece uma pessoa quando você anda com ela, diariamente. Quando você anda com um seu amigo, por exemplo, você acaba descobrindo de que ele gosta. Quando você vai dar um presente para um amigo, você sabe qual o presente é comprar para ele, porque você andou com ele. Você sabe do que ele gosta, o que ele precisa, como ele pensa. Se você andar com um mentiroso, brevemente será um mentiroso também. Você vai aprender com ele. Quando você anda com Jesus, você aprende de Jesus. Então ele diz assim, ó, aprenda a minha palavra. Hoje você está aprendendo uma parte dela. Então hoje nós temos aqui que profetizar. Ele diz assim, profetiza. 4 vezes ele escreveu aqui. Profetiza. Profetiza para quê? Para que aconteça uma coisa, alguma coisa. Mas você tem que profetizar. Profetizar é sair da sua boca aquilo que está no seu coração. Você tem a palavra de Deus no seu coração? Se você tem, você profetiza. Você está cheio da palavra. A palavra de Deus é o próprio Deus. Quando você profetizar é como se Deus estivesse falando. E eu profetizo isso. Todas as vezes que os profetas, guiados por Deus, profetizaram, aconteceu. Elias profetizou que não iria chover durante 3 anos e meio e não choveu, porque aquele que saiu da boca dele era de Deus, estava no coração dele. Mas quando a situação estava muito caótica, ele profetizou que iria chover e choveu abundantemente. Então hoje, irmãos, a palavra de Deus é profetiza. Você vai profetizar, nós vamos te orientar, nós vamos te ensinar, nós vamos te dar a oportunidade de você profetizar aquilo que você precisa. Então ele diz, profetizar o quê? Está cheio de ossos secos. Vamos profetizar para que nisso aconteça um milagre. Quando aconteceu as profecias, irmãos, os ossos começaram a se movimentar. Um barulho, um ruído. Algumas versões dizem um reboliço. Houve uma movimentação. E Deus está dizendo assim exatamente, que nessa igreja vai acontecer o reboliço. A movimentação. Daqui para frente vocês vão ver coisas acontecendo. Porque ele vai movimentar isso, mas esse reboliço, para colocar tudo no lugar certo. Cada osso no seu lugar. Então espera de Deus isso. Aquele que não está no lugar certo, Deus vai colocar. Esse é o reboliço que Deus está dizendo, que vai acontecer. Mas pode acontecer também na sua família, o reboliço. Porque Deus não cuida de uma pessoa. Deus só cuida de sociedade, de grupo. De grupo. Deus, quando criou a terra, irmãos, criou as pessoas, Ele criou uma sociedade. Sociedade. Deus nunca trabalhou sozinho e com pessoas individuais. Ele colocou 2 pessoas e falou, os 2 são um só. Primeiro passo de Deus. 2, mas serão uma só carne.